você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Depois de proposta do mundo árabe, Michael se pronuncia oficialmente. Após polêmica, De La Cruz declara onde quer jogar nessa temporada. Prefeitura do Rio de Janeiro envia ofício ao Flamengo e promete retirar dutos do gasômetro. Investimento pesado, o Flamengo abre os cofres e encaminha 3 contratações de impacto e leva a nação rubro-negra à loucura. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Antes do jogo de ontem, houve uma grande polêmica envolvendo o De La Cruz, porque o ex-chefe do departamento médico do clube, José Luiz Runco, falou que o meio-campista tem um problema crônico em um dos seus joelhos e não conseguiria jogar em alto nível. A torcida do Flamengo se revoltou com a fala do médico e os jogadores também. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, decidiu demitir o profissional após essa declaração para tentar arrumar a casa. O De La Cruz se sentiu muito exposto e, num primeiro momento, realmente pensou em sair do Flamengo. Mas conversou com os dirigentes e viu que foi defendido da melhor forma possível. Houve até uma especulação envolvendo a sua volta para o River Plate, mas isso não virou nada de concreto. A demissão do Runco deixa o clima melhor no Flamengo e o uruguaio agora quer continuar no Mengão e está focado em dar a resposta à altura para demonstrar que pode sim render em alto nível ainda nessa temporada. O Zé Wellington encerrou seu ciclo no Flamengo com uma transferência definitiva para o Al Dafra dos Emirados Árabes Unidos. Revelado pelas categorias de base do clube carioca, o lateral esquerdo de 21 anos teve poucas oportunidades na equipe principal e agora vai buscar espaço no futebol do Oriente Médio. A negociação foi concluída sem custos imediatos ao clube árabe, mas com cláusula que garante ao Flamengo 20% sobre uma futura venda do jogador dentro do prazo de 2 anos. O Michael continua no Flamengo porque recusou uma proposta oficial do Al-Ula, clube da 2ª divisão da Arábia Saudita, e optou em ficar no Flamengo. A decisão partiu do próprio jogador, que não se sentiu convencido pelo modelo de negócio que lhe foi apresentado. A proposta árabe previa empréstimo de 1 ano por 2,5 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais, com opção de compra fixada em 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais. Cabe ressaltar também que o jogador vê potencial para voltar ao mercado do Oriente Médio futuramente, mas em condições mais favoráveis. Ontem ele não foi relacionado para esse jogo contra o Bragantino, porque está em tratamento por conta de dores no tornozelo direito. O mais recente contratado do Flamengo, o espanhol Saúl Ñíguez, já iniciou os treinamentos no Ninho do Urubu e se prepara para a sua estreia com o manto sagrado. Apesar de já ter treinado no CT do Flamengo, a comissão técnica ainda não decidiu a data da sua estreia. O meio-campista estava de férias e vai precisar de um tempo de preparação antes de entrar em campo. O Saúl vai vestir a camisa 8, que era do Gerson, e vai ser jogador do Flamengo até o final de 2028, com salários na casa de R$2.100.000 por mês. O Richard Rios foi vendido pelo Palmeiras para o Benfica de Portugal por 27 milhões de euros, cerca de 176 milhões de reais na cotação atual, e se tornou a contratação mais cara da equipe portuguesa. O Richard começou a sua carreira como jogador profissional pelo Flamengo. Ele foi descoberto no futebol de salão na temporada de 2021. No entanto, o meio-campista não teve muitas oportunidades aqui no time principal e foi vendido para o Guarani de Campinas em 2022, que o revendeu para o Palmeiras por 1,38 milhões de euros, cerca de 7 milhões de reais na cotação atual, mas o Flamengo ainda ficou com 6,6% dos seus direitos econômicos e, por isso, vai receber cerca de 16 milhões de reais com essa venda. O Richard vai ser apresentado oficialmente como jogador do Benfica nessa semana. A instabilidade vivida pelo Corinthians em 2025 tem pressionado não apenas o seu desempenho em campo, mas também a estrutura administrativa.
Em meio a esse cenário turbulento, Fabinho Soldado se consolidou como uma peça-chave na gestão do futebol do clube. Reconhecido pela sua capacidade de articulação interna e habilidade no mercado, o dirigente passou a ser monitorado por outras equipes, entre elas o próprio Flamengo, que vive um momento de incerteza na sua diretoria de futebol. O Fabinho Soldado, que já passou pelo Flamengo em funções como observador técnico e gerente de futebol, pode ser uma alternativa muito boa para assumir um cargo estratégico no clube, sobretudo diante da pressão sobre o atual diretor de futebol, José Boto. Mas a possibilidade de um retorno divide opiniões e encontra forte resistência de figuras ligadas ao clube. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a volta do Fabinho Soldado para o Flamengo? Coloca aí! O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nesta quarta-feira que a Prefeitura do Rio vai assumir a retirada dos dutos existentes no terreno do gasômetro, onde o Flamengo planeja construir o seu novo estádio. A declaração veio acompanhada de um ofício enviado oficialmente ao clube, onde o prefeito reforça o compromisso do município com o projeto do Flamengo, mas voltou a destacar que a continuidade da obra só depende do Clube da Gávea. A quem interessar possa, especialmente aos 3 flamenguistas que mais me perturbam, os deputados Pedro Paulo e Guilherme Schleiler e o vice-prefeito Eduardo Cavalieri. Segue ofício encaminhado ao Flamengo hoje, em que a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro assume formalmente a responsabilidade da retirada das estruturas de canalização existentes hoje no terreno do gasômetro. Pela atenção, agradeço muito. Por fim, o ofício também destaca que a medida tem como objetivo tornar o projeto oficialmente viável economicamente. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um botão novo aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado! O Flamengo tem bem encaminhada a contratação do Samuel Lino, atacante brasileiro de 26 anos, que atualmente pertence ao Atlético de Madrid da Espanha. O jogador é monitorado pelo scout do clube e agrada demais a comissão técnica. O Atlético de Madrid quer negociar o jogador nessa janela e espera uma transferência entre 20 a 25 milhões de euros, 129 milhões a 162 milhões de reais, respectivamente. A intenção do clube espanhol é abrir uma vaga destinada a estrangeiros no seu elenco. O jornalista Marco Giordano, da rádio CRC, de Nápoles, na Itália, foi quem revelou inicialmente o interesse do Flamengo no Samuel Lino. O GE confirmou essa informação. A preferência do Lino, que também tem o seu nome especulado no Napoli da Itália, era de permanecer na Europa, mas enxerga o Flamengo como uma possibilidade de ficar mais perto do radar da seleção brasileira. Vale destacar que o atacante teve uma rápida passagem na base do Flamengo e chegou a ser campeão da Copinha em 2018. O Atlético de Madrid já sabe do interesse do Flamengo, mas ainda aguarda uma proposta oficial. Os clubes conversam para a transferência e, em paralelo, o rubro-negro conversa com o jogador. O Lino é atacante e joga mais pelo lado esquerdo, mas também faz a meia pelos dois lados. Um jogador com essas características é uma das prioridades dessa janela. O brasileiro agrada bastante a comissão técnica do Felipe Luiz. Ele surgiu nas categorias de base do São Bernardo e teve uma passagem muito rápida pelo Flamengo em 2018 e voltou ao São Bernardo antes de ir para a Europa. No Gil Vicente de Portugal, ele fez 101 jogos, 27 gols e deu 6 assistências. No Valência foram 41 jogos, 8 gols e 2 assistências. No Atlético de Madrid, o Lino fez 93 partidas, marcou 12 gols e deu 16 assistências. O Flamengo acertou também a contratação do lateral direito Emerson Royal, de 26 anos, que vai ser a reposição para a saída do Wesley, que vai para Roma.
O jogador chega ao Rio de Janeiro na manhã deste sábado, já para fazer os exames e assinar o seu contrato. Royal pertencia ao Milan, que inicialmente queria emprestar o jogador. O Beşiktaş da Turquia havia encaminhado nesses moldes a sua contratação. No entanto, o Flamengo demonstrou interesse em acertar a sua chegada e em definitivo, e agradou ao jogador e também ao clube italiano. A negociação gira em torno de 9 milhões de euros, 58 milhões de reais na cotação atual. Por parte dos direitos econômicos, o acerto foi inicialmente publicado pelo jornalista Fabrício Romano e confirmado pela reportagem do portal GE. A negociação gira em torno de 9 milhões de euros, 58 milhões de reais na cotação atual, por parte dos direitos econômicos do jogador. Inicialmente não era o desejo claro do jogador em voltar ao futebol brasileiro, mas a proposta do Flamengo seduziu demais o jogador. A proximidade de voltar para a seleção brasileira fez com que o lateral colocasse na balança e aceitasse prontamente os números do Flamengo. O Royal é a segunda contratação do Flamengo na janela, que abriu no dia 10. Na quarta-feira, o clube havia anunciado o acerto do meio-campista Saúl, ex-Atlético de Madrid. O Emerson Royal foi formado na Ponte Preta de São Paulo, né? Depois ele foi para a Europa após se destacar no Atlético Mineiro. No Velho Continente, ele começou no Betis e disputou 79 jogos, fez 5 gols e deu 10 assistências. Teve também uma passagem curta pelo Barcelona da Espanha, com 3 partidas, e voltou a se firmar no Tottenham da Inglaterra, time pelo qual disputou 101 jogos, fez 4 gols e deu 2 assistências. Na última temporada, ele estava no Milan da Itália e fez 26 jogos, sendo 22 deles como titular. E nessa terça-feira, o GE informou que a contratação do Jorge Carrascal segue firme. Houve uma pendência entre os intermediários, mas esse problema já foi resolvido e o colombiano é esperado aqui no Brasil nos próximos dias. Os 3 nomes chegam com rodagem internacional e passagens por clubes importantes na Europa, o que agrada demais a comissão técnica. Internamente, o Flamengo já trata essas contratações como praticamente fechadas. O anúncio oficial deve acontecer em breve, após a assinatura dos contratos e dos exames médicos de praxe. A expectativa é que todos eles estejam à disposição ainda em agosto, prontos para estrear no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!